Super Direito desta semana é sobre direito desportivo. As aulas abordam o direito desportivo constitucional, a lei geral do esporte, o papel do torcedor e seus direitos. Tudo isso e muito mais. As aulas são com o professor Daniel Falcão. Olá, telespectadores aqui do Saber Direito. Meu nome é Daniel Falcão, advogado e professor de Direito Constitucional, Eleitoral e Desportivo. E essa é a aula número 2 do nosso curso de Direito Desportivo. Na aula 1, que vocês podem acessar no YouTube, nós vimos o direito desportivo constitucional, ou seja, tudo, absolutamente tudo que a Constituição prevê sobre direito desportivo ou desporto, direto e indiretamente. Nessa segunda aula nós vamos tratar de um assunto super interessante, super legal e especial mesmo, que é uma coisa que pouca gente entende. A lex esportiva, ou seja, nós entendermos que nós temos o ordenamento jurídico de cada país, no caso nosso Brasil, e tem um ordenamento jurídico privado feito pelas federações internacionais do esporte, feito pelo Comitê Olímpico Internacional e como se dá a relação entre o direito nacional e o direito internacional privado no que tange o esporte. Essa relação é conflituosa, tem vários problemas, alguns conflitos e nós vamos tratar disso aqui. Aproveitando também esse ensejo, nós vamos entender o que é o COI, o Comitê Olímpico Internacional, e também falar de doping, que é uma questão mundial no qual o Brasil também faz parte. E aí nas outras aulas nós vamos tratar da Lei Geral do Esporte, a Lei Pelé na aula 3, na aula 4 nós vamos tratar da Justiça Desportiva e na aula 5 do Estatuto de Defesa do Torcedor. Então vamos entender agora o que é lex desportiva? Vamos lá. Nós aqui temos que lembrar o seguinte, o ordenamento jurídico desportivo, o ordenamento jusdesportivo, ele é bastante sui generis, ou seja, muito diferente. Porque como nós vimos na primeira aula, a Constituição reconhece o esporte, reconhece o desporto. A Constituição diz que cabe à União legislar sobre aqueles assuntos concorrentemente com o Estado e o Distrito Federal, mas também dá a possibilidade dos municípios tratarem do assunto. E a Lei Pelé, nós já vimos algumas coisinhas, trata de vários aspectos do direito esportivo. Isso a gente vai tratar melhor na aula número 3. Mas, ao mesmo tempo, nós nos esquecemos em que, primeiro, as regras do jogo. Então, como que o futebol deve ser disputado? Como que o vôlei deve ser disputado? Como que o futebol de cegos deve ser disputado? Como que esportes paralímpicos devem ser disputados? Por exemplo, os esportes de inverno, quem define quais são aqueles esportes? Como eles devem ser disputados? E foi uma definição legal, jurídica. Esporte de inverno, a ponto de poder ser disputado numa Olimpíada de Inverno, ele deve ser disputado ou no gelo ou na neve. Por isso que, por exemplo, o futebol de salão não tem a menor chance de participar da Olimpíada de Inverno, apesar de ser no ginásio e poder ser disputado no frio, ele não é disputado nem na neve nem no gelo. Então nós temos esportes específicos para a neve e para o gelo. E o Brasil já se adaptou a isso, tem uma confederação brasileira dos esportes na neve, uma confederação brasileira nos esportes do gelo. Então percebam, esportes olímpicos ou esportes não olímpicos, todos têm regras, todos têm suas especificidades e nós temos várias modalidades. Para lembrar do futebol, nós temos futebol de campo, que é disputado na grama da FIFA, futebol de salão também da FIFA, já teve a Confederação Mundial de Futebol de Salão, mas a FIFA incorporou, futebol de areia, também a FIFA quem cuida. E aqui no Brasil nós temos vários outros tipos de futebol. Nós temos futebol society, futebol de 7 e por aí vai. Agora, perceba uma coisa que a gente não se dá conta. As regras são as mesmas no mundo inteiro. E se a regra for diferente, ele não é o mesmo esporte, ele é outro tipo, pode ser uma pequena diferença. Já não é o mesmo esporte. Quando, por exemplo, a FIFA quer fazer possíveis testes para uma eventual modificação da regra do jogo, há o teste concedido pela FIFA para que alguns países façam essa modificação. Então já houve testes no Brasil, por exemplo, aquele árbitro que fica ao lado do gol, na linha de fundo. Não são todos os países que adotam, foram feitos testes. Já houve no Brasil, há um tempo atrás, há mais ou menos 20 anos, no Campeonato Paulista de Futebol, a possibilidade de 2 árbitros ao mesmo tempo. Foi um teste que a FIFA fez e não gostou do resultado.
E em vários esportes se faz isso, se faz testes para ver o que dá. Gostando da mudança fica, não gostando da mudança não fica. Mas tudo chancelado pela Federação Esportiva Internacional. Então uma questão muito interessante que nós vamos ver hoje aqui é: as regras do jogo são as mesmas. E se algum país, se algum lugar se faz regra diferente, aquele esporte é outra coisa. Pode ser quase igual, mas não é igual. Então você vai jogar uma partida de tênis, a quadra daquele jeito, daquele tamanho, podem haver aqueles pisos, não é sempre o mesmo piso, pode ser piso de cimento, piso chamado de carpete, piso de grama, piso de saibro. No futebol a grama pode ser grama natural, grama sintética e várias regras de como isso vai funcionar. Tudo isso trazido pela Federação Esportiva. Justamente isso foi feito, primeiro, para que houvesse uma universalidade do jogo. Então, o futebol disputado, as regras do futebol disputado no Brasil são as mesmas regras do futebol disputado nos Estados Unidos, as mesmas regras do futebol disputado na Alemanha, as mesmas regras do futebol disputado no Paquistão. Isso é uma organização fantástica, feita pelas entidades transnacionais de administração do desporto. Isso tudo começou lá com o Pierre de Coubertin, Barão Pierre de Coubertin, quando ele resolveu criar os Jogos Olímpicos modernos, tudo inspirado nos Jogos Olímpicos antigos lá na Grécia. Por que se chamam Jogos Olímpicos? Porque eles eram disputados na cidade de Olímpia, lá na Grécia, e vinha Atenas, vinha Esparta, vinha outras cidades gregas disputarem jogos que basicamente eram modalidades do atual atletismo. Pierre de Coubertin teve a ideia de fazer com que esses esportes fossem revividos e disputados a cada 4 anos, como era a tradição olímpica lá na Grécia Antiga, para que houvesse uma disputa dos Jogos Olímpicos modernos. E, por homenagem à Grécia, os primeiros Jogos Olímpicos modernos foram disputados em Atenas em 1896 e a Grécia sempre é a primeira a desfilar nas aberturas e no encerramento dos Jogos Olímpicos em homenagem ao país onde houve a invenção dos Jogos Olímpicos. Para essa aula, eu sugiro 2 livros. Constituição e Esporte no Brasil, do Vladimir Camargos, é um excelente professor de direito esportivo da Universidade Federal de Goiás, também trabalhou no Ministério do Esporte. Essa é a tese de doutorado dele defendida na Universidade de Brasília, no qual ele estuda essa relação do ordenamento jurídico e da Lex Esportiva Internacional. E também recomendo o Tratado de Direito Esportivo de José Ricardo Rezende, editorial Print. É um livro grande que traz tudo o que é necessário para você entender direito desportivo. São os 2 livros que eu recomendo hoje. Nas outras aulas eu vou recomendar outros livros, não são só esses 2 livros que tem. Tem vários livros de direito esportivo, esses são os específicos, esse aqui mais geral e aquele do Vladimir Camargos, mais específico sobre essa questão da lex esportiva, certo? Então, voltando aqui, vejamos o seguinte: nós vivemos, quando tratamos de esporte, juridicamente, vários ordenamentos jurídicos. Cada país tem o seu, cada país trata do esporte como bem entende, mas o direito privado internacional trata de regulamentar e de unificar o tratamento do esporte como, não só a regra do jogo, mas também como a regra de como o esporte funciona fora do campo, fora da pista, fora da quadra. E isso é um milagre. Como eu estava dizendo, Pierre de Coubertin criou os Jogos Olímpicos modernos, eles são disputados quase que ininterruptamente, a não ser na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, a cada 4 anos, desde 1896, e daí foram nascendo as federações internacionais esportivas. Por exemplo, quando a Olimpíada foi recriada em 1896, o futebol já existia há muito tempo na Inglaterra. Ele estava chegando aqui na América do Sul, já existiam clubes na Argentina, no Uruguai, e estava mais ou menos chegando no Brasil. E as regras foram trazidas da Inglaterra. E a FIFA, Federação Internacional de Football Association, só foi criada no começo do século XX, por uma ideia de um francês de vamos criar o jogo aqui na França e fazer isso virar uma federação internacional. E todos os esportes minimamente organizados, existe essa federação internacional com o mesmo objetivo, qual é? Fomentar o esporte e universalizar as regras.
Então nós temos a Federação de Vôlei, a Federação Internacional de Basquete, a Federação de Atletismo, natação, os esportes aquáticos e por aí vai. Eles fazem seus campeonatos, eles fazem suas seletivas e nos Jogos Olímpicos há um acordo do Comitê Olímpico Internacional e federações para que o COI organize os jogos, o COI organiza a competição, mas quem seleciona os atletas que vão aos Jogos, lembrando que cada Jogos Olímpicos de Verão são mais ou menos 10 mil atletas, e em 2020 a previsão é de que quase seja meio a meio mulheres e homens, vai ser uma questão de 51 a 49, mais ou menos, 51% a 49%, pouco mais de homens, o Comitê Olímpico organiza tudo isso. Mas quem trouxe as regras do esporte, quem diz como o esporte vai ser disputado, por quem vai ser disputado, são as federações internacionais. Então, mais uma vez, o exemplo do futebol, são, segundo o COI, 16 equipes que disputam o futebol masculino na Olimpíada. Vai ser definido pela FIFA quem vai disputar. E aí há torneios eliminatórios, ou chamado torneio pré-olímpico. E o futebol é uma exceção a todos os outros esportes. O futebol define por idade quem disputa a Olimpíada, por um medo da FIFA de não ter uma concorrência com a Copa do Mundo. Afinal, quem disputa, quem organiza a Olimpíada é o COI. E a FIFA vê o COI e vice-versa como um possível rival. Mas existe a Lex Esportiva tratando desse assunto. Ou seja, todo um regimento, todo ordenamento jurídico com várias normas, regras e princípios para o esporte funcionar em qualquer lugar do mundo de forma igual. E aí existe a legislação nacional também tratando do desporto. Nós vimos na aula passada como a Constituição trata desse assunto e na aula seguinte, a aula 3, nós vamos ver como que a Lei Geral do Esporte funciona no Brasil. Claro que nós não vamos ver tudo, mas vamos ver os pontos principais. E hoje é justamente esse cruzamento de como legislação nacional e legislação internacional privada se encontram. Então, a legislação nacional, como é que trata isso? É chamado pelos jusesportivistas de lex specialis. Por quê? Os estados começaram a legislar sobre o esporte, os estados começaram a legislar sobre o desporto com suas leis feitas pelo seu parlamento, aqui no Brasil especificamente pelo Congresso. Lembre-se da aula passada, eu falei, lá no regime militar já existia uma lei geral do esporte. Pós-88 já houve duas leis gerais do desporto, a Lei Zico e a Lei Pelé, com várias modificações. Então, a legislação nacional brasileira, argentina, americana, alemã, o país, justamente ele define qual é o limite da autonomia da vontade na hora que organizações esportivas internas tratam do desporte. Lembrando, existem essas duas esferas, a esfera nacional e a esfera internacional privada, e elas não podem entrar em choque. Por quê? Lembra que nós falamos na aula número 1. Dentro daquele território há um ente soberano que legisla e todos os outros entes soberanos o reconhecem como entidade soberana dentro daquele território. Então, a lei esportiva advinda do direito internacional privado, ela não pode se chocar com a lei nacional, senão não vai valer essa lei naquele território. E assim, respeitando os direitos fundamentais, respeitando os ditames constitucionais. E às vezes acontecem alguns conflitos, alguns exemplos nós vamos ver daqui a pouco. Então, com essa mitigação da autonomia da vontade, houve um reconhecimento aqui no Brasil em especial do desporto como direito social. Se não está expresso no artigo 6º, lá está o lazer, e o desporto pode fazer parte do lazer, está no artigo 217 caput dizendo que o desporto é dever do Estado fomentar o desporto e direito de cada um essa fomentação. E aí, a própria Constituição, como já foi dito na aula passada, e hoje vamos dizer novamente de forma um pouco mais específica, a própria Constituição reconhece esse sistema desportivo internacional. Mais uma vez, a FIFA, por exemplo, resolveu agora que campo de futebol deve ter um certo tamanho. Antigamente ela falava número mínimo, tamanho mínimo e tamanho máximo de largura e comprimento do campo. A FIFA resolveu padronizar. A FIFA quer que os estádios que possam receber suas competições sejam padronizados em questão de vestiário, em questão de conforto dos torcedores. Se o país quer adaptar isso a essas regras, ok. Se não quiser adaptar, a FIFA não vai sediar competições nesse país. Tanto é que no Brasil, quando houve
a escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo da FIFA de 2014, o Brasil assinou um contrato com a FIFA dizendo que se comprometia a uma série de mudanças. E a FIFA tem tamanho poder que ela determinou mudanças em aeroportos. Olha, esse aeroporto você precisa melhorar, esse transporte você precisa melhorar. Isso sem se falar de estádios. E houve no Brasil jogos em 12 cidades, no qual praticamente todas essas cidades ou reformaram ou construíram novos estádios. E lembrando, de quase todos desses 12 estádios, 9 eram estádios públicos, ou municipais ou estaduais, e apenas 3 eram privados. E o Brasil cumpriu sua obrigação de reformar os estádios e de cumprir o que a FIFA pedia para que a competição dela fosse realizada aqui. Uma série de isenções tributárias, previdenciárias, e isso chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio de uma ação direta de constitucionalidade e o STF entendeu que não havia qualquer inconstitucionalidade na Lei Geral da Copa do Mundo que regulamentava como a Copa do Mundo funcionaria aqui. Então, mais uma vez, é o sistema nacional reconhecendo a existência do sistema internacional e eles não se conflitam, eles vivem um conjuntamente com o outro e quando há conflito, não há nenhuma dúvida, quem se sobrepõe, quem prevalece é o direito nacional. Então, nós temos duas esferas de direito, 2 ordenamentos vigorando simultaneamente. O direito público, com normas emanadas pelo Congresso Nacional, e o direito privado, com normas emanadas pelas entidades internacionais, transnacionais de administração do desporto e pelas entidades nacionais de administração do desporto. Então, nessa relação, vamos mais uma vez um exemplo do futebol. Nós temos a FIFA lá sediada na Suíça, como quase todas as federações esportivas, pelo menos a grande maioria das federações esportivas, sediadas na Suíça, mais especificamente em Zurique, e cada país tem a sua federação esportiva. A FIFA até reconhece federações esportivas de lugares que não são países soberanos. Se você for ver, por exemplo, as eliminatórias da Copa de futebol, claro, nós temos a Federação da Inglaterra, Federação da Escócia, Federação da Irlanda do Norte, Federação do País de Gales. E esses 4 países formam, na verdade, um país só, que é o Reino Unido. Nós temos, por exemplo, Ilhas Faroe, disputando as eliminatórias da Copa na Europa. As pessoas normalmente nem sabem o que é Ilhas Faroe. Ilhas Faroe são um arquipélago da Dinamarca, só que, não sei porquê, confesso aqui, ela tem uma federação separada da Federação Dinamarquesa de Futebol e ela disputa as eliminatórias da Copa no futebol. Enquanto já os países britânicos, no futebol, eles disputam separadamente, mas o Comitê Olímpico não reconhece a separação Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. O país que disputa as Olimpíadas é a Grã-Bretanha e não Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales separadamente. Então, são regras criadas por esse sistema, o futebol tem uma, o Comitê Olímpico Internacional tem outra e, como eu disse, a FIFA reconhece até países no sentido de ter uma federação à parte, independente da federação principal do país, como uma federação à parte. A China, por exemplo, Hong Kong e Macau, que eram terrenos britânicos e português até por volta de 20 anos atrás, continuam com as suas seleções separadas da seleção chinesa. Isso acontece em alguns outros casos. Lembrei agora da China com Hong Kong e Macau, lembrei da Dinamarca com as Ilhas Faroe. Agora, como resolver os conflitos entre as 2 esferas? Há um real conflito entre essas 2 esferas? Isso que a gente vai resolver. Lembrando que houve uma preocupação dos administradores do esporte, dos cartolas, como se fala aqui no Brasil, de criar mecanismos internos de resolução de conflitos. Por quê? Eles querem que o Estado intervenha o menos possível. Então, eles não querem que a pessoa, o atleta, o clube, a federação que se sinta prejudicada, reclame no judiciário por seus direitos. Eles querem que você, ente, participante, ator do movimento olímpico ou do esporte, resolva tudo internamente para recorrer o menos possível ao judiciário de algum país. Então foram criados mecanismos internos dentro do esporte
para que esses conflitos sejam resolvidos. Então, mais uma vez, aqui, isso a Lei Pelé diz claramente, isso não é só futebol, qualquer esporte. Existe, a gente vai ver isso melhor na aula 4, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do futebol, do vôlei, do basquete, do atletismo, de todo esporte no Brasil olímpico, existe um STJD. Só lembrando, Justiça Desportiva não faz parte do Poder Judiciário, muito menos os membros, os órgãos da Justiça Desportiva brasileira fazem parte do Poder Judiciário. O que faz parte do Poder Judiciário, os órgãos do Poder Judiciário estão no artigo 92 da Constituição. E a Constituição previa a possibilidade de criação de justiça desportiva, respeitando o ordenamento internacional privado, porém, isso é regulamentado no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, CBJD, criado e aprovado no Conselho Nacional de Esporte, o CNE. Então, mais uma vez, o que esses agentes esportivos, o que esses dirigentes esportivos querem é: Estado, se meta o menos possível na minha vida, porque aqui a gente resolve tudo dentro de casa. Só que, com o crescimento do esporte, então imagina lá em 1896, em Atenas, fazendo a Olimpíada, e hoje se fazendo uma Olimpíada. Estamos prestes à próxima Olimpíada em Tóquio. Ano passado tivemos a Olimpíada de Pyeongchang, a Olimpíada de Inverno. Mudou-se completamente a concepção. Lá no começo só homem participava, mulheres logo em seguida entraram, mas na primeira Olimpíada só tinha homens. Só atletas amadores, hoje chamados pela Constituição Brasileira de não profissionais. Enquanto hoje qualquer atleta pode participar, desde que seu esporte faça parte da Olimpíada, qualquer atleta pode participar. E a Olimpíada cada vez vem se modernizando, né? Os Jogos Olímpicos vêm cada vez mais se modernizando, trazendo esportes que antes eram considerados completamente fora do movimento olímpico, eles fazem parte do movimento olímpico. 2020 teremos surf, teremos skate na Olimpíada. Mais uma vez, existe uma Federação Internacional de Skate, as Federações Nacionais de Skate, e elas aceitam as regras para se disputar a Olimpíada lá em Tóquio em 2020. Pode ter outra competição de skate que não respeita essas regras? Claro que pode. Existe uma emissora americana de televisão que faz o X Games. Ela inventa a regra e quem quiser vai lá e disputa conforme aquelas regras. Mas para entrar no Comitê Olímpico Internacional e para virar um esporte olímpico, demanda uma série de cumprimentos de requisitos que o COI estabelece. Automobilismo, um esporte super tradicional no Brasil e no mundo inteiro, muita gente gosta. A FIA, Federação Internacional de Automobilismo, sediada na França, faz parte do Comitê Olímpico Internacional, mas nenhum esporte automobilístico faz parte da Olimpíada. Então, vejo como é complexo essa questão jurídica da lex esportiva e das regras, como é que funcionam. Agora, a Fórmula 1, por exemplo, é o principal campeonato organizado pela FIA. Ele é disputado em vários países diferentes. No Brasil é disputado há muito tempo, desde o início da década de 70. Existe um grande prêmio aqui no Brasil. Em São Paulo já teve uma época que era no Rio de Janeiro. E o Brasil aceita as regras da FIA e faz a competição, ganha o seu dinheiro, o município de São Paulo ganha o seu dinheiro, as pessoas vêm e assistem, pronto, acabou. Mas mesmo assim, essas entidades não querem participação do Estado, não querem intervenção do Estado, mas elas sabem que elas têm relações com o Estado. Nós vimos na aula 1, há muita inserção política, muitas questões políticas envolvendo o esporte. E as parcerias institucionais. Então, o Brasil viveu isso recentemente. A FIFA veio fazer a Copa do Mundo aqui, ela fez uma série de requisitos, o Brasil atendeu, achou que valia a pena e fez. O COI, quando ele vai fazer a Olimpíada, ele também apresenta uma série de requisitos para se fazer a Olimpíada, o Brasil entendeu que valia a pena e fez e teve lá a Olimpíada do Rio em 2016. Há países hoje que não aceitam. Essas regras do COI são exageradas, essas regras da FIFA são exageradas, não vou fazer competição aqui. Tanto é que o número de países que apresentam a candidatura para serem sede de uma Olimpíada está cada vez diminuindo mais. Pela primeira vez tivemos que escolher 2 sedes de Olimpíada ao mesmo tempo, porque não tinha mais nenhuma outra candidata. Paris em 2024 e Los Angeles em 2028 foi uma concertação para que já tivesse sede de Olimpíadas até 2028, porque eles estavam elas estavam, na verdade, as duas disputando 2024 e eles perceberam, acho que 2028 não vai ter candidato. Então, Paris vai primeiro e Los Angeles vai depois. Foi assim que o COI, junto com o governo francês e com o governo americano, resolveram a questão. E aí vem interessante, o COI, que é distância do Estado,
mas ele obriga que, por exemplo, quando uma cidade se interessar a ser sede olímpica, tanto dos Jogos de Inverno quanto dos Jogos de Verão ou dos Jogos da Juventude, quem apresenta a candidatura seja o chefe de Estado ou chefe de governo daquele país. Para quê? Para mostrar que o Estado está garantindo financeiramente aquela competição. Lembremos, organizar campeonatos, a Olimpíada nada mais é que organizar campeonatos mundiais de 30 modalidades diferentes num espaço de menos de 20 dias na mesma cidade. Ou seja, isso demanda uma organização enorme e muito dinheiro. Então, o item 5 da Carta Olímpica, o que é a Carta Olímpica? A Carta Olímpica é uma espécie de constituição do Comitê Olímpico Internacional. E é princípio fundamental do movimento olímpico, o princípio fundamental do olimpismo, essa não intervenção do Estado na atividade esportiva. Mas, quando demanda organização, quando demanda dinheiro e quando demanda políticas públicas, aí é uma aproximação do COI e das federações esportivas com o Estado, né? Mas aí tem uma questão interessante. Quando há o problema de procurar os métodos internos de resolução de conflitos, a justiça desportiva no Brasil, por exemplo, e a pessoa que perdeu com a decisão da justiça desportiva ainda fica insatisfeita com a decisão. Nós já vimos na aula passada, ela tem a disposição, a possibilidade de procurar o judiciário. Mas as federações esportivas e o COI não querem que elas procurem o judiciário. Então elas criaram um sistema fechado, no sentido de que se você procurar, se você é atleta, se você é clube, se você é confederação, procurar seus direitos num judiciário nacional, nós temos a pena desproporcional de desfiliação. Então, se, por exemplo, um clube se sentiu prejudicado, reclamou na justiça desportiva, não ganhou, recorreu ao STJD, não ganhou, procurar o judiciário, a pena que a FIFA dá, vai se abrir um processo, claro, lá na FIFA, é de desfiliação do clube, ou seja, o clube não vai poder disputar mais nenhuma competição sob chancela FIFA. E no limite a desfiliação da confederação esportiva daquele país. Ou seja, um caso aqui, um clube recorre ao judiciário, no limite aquele clube não disputa mais nenhuma competição chancelada pela FIFA e no limite a seleção brasileira, tanto masculina quanto feminina, ficam eliminadas das competições da FIFA. E quando eu digo nenhuma competição sob a chancela FIFA, é nenhuma competição mesmo, porque o campeonato estadual, o campeonato nacional, a Copa Nacional e os torneios continentais, todos têm chancela FIFA e autorização FIFA. Então, se ele for desfiliado, ele não vai poder mais disputar competição nenhuma, certo? Então, como eu já havia dito, na verdade não há conflitos, porque se houver um real conflito entre a norma nacional e a norma internacional privada, prevalece a nacional por uma questão de soberania dentro daquele território, certo? Agora, é um verdadeiro conflito entre a territorialidade, ou seja, o fato daquele Estado soberano poder legislar da forma que bem entender, em conformidade com a Constituição, por meio do seu parlamento, dentro daquele território e haver as regras da FIFA, da Federação de Vôlei, de Atletismo, de Basquete, de Natação e por aí vai. Essas regras internacionais do esporte não podem desrespeitar a Constituição do país, muito menos direitos fundamentais previstos na Constituição, ou direitos humanos previstos em tratados internacionais de direitos humanos. Então, é um direito convencional, esse formado pelas federações esportivas e internacionais e todos aqueles que se submetem a isso, é um direito convencional. Nós aceitamos essas regras, mas é claro que a Constituição está acima delas dentro daquele território. E isso a Constituição de 88 deixa muito clara quando fala de autonomia para organização e funcionamento das entidades esportivas e não em soberania, certo? Agora, tem que se estabelecer critérios para que as normas sejam integradas nessas duas esferas e que elas tenham validade e eficácia para haver essa conexão da esfera do direito público com o direito privado internacional do esporte, certo? Então, lembrando, quem manda nisso é a federação esportiva de cada modalidade. É ela quem vai dizer, eu reconheço no Brasil a CBF, no caso da FIFA, ou o caso da Federação Internacional de Vôlei, eu reconheço a CBV
como no Brasil. Porque criar confederações esportivas você pode criar. Agora, quem vai te aceitar e vai te integrar dentro daquele movimento internacional é a Federação Internacional. Então existe a CBF, pode-se criar uma entidade paralela à CBF. Isso existia na Lei Pelé dizendo que não poderia criar, mas foi vetado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso por ferir o direito de associação. Agora, eu posso criar aqui a Federação Brasileira de Futebol, porém, se a FIFA não me reconhecer, as pessoas provavelmente não vão se interessar a participar da minha federação. Isso chama summa potestas esportiva, ou seja, é essa entidade que cria as regras e ela quem diz quem faz parte do seu ordenamento e ela que reconhece. Então parece uma ideia até de unicidade sindical lá do artigo 8º, é mais ou menos assim no direito esportivo. No Brasil, a FIFA reconhece a CBF. No vôlei, a Federação Internacional de Vôlei reconhece a CBV. Na FIBA, Federação Internacional de Basquete, a FIBA reconhece a CBB, Confederação Brasileira de Basquete, e por aí vai. Agora, aí exige um segundo passo, né? Temos um esporte super popular no Brasil, organizado no Brasil internacionalmente, que não faz parte do COI. Esse esporte é o UFC. O UFC, na verdade, é o campeonato. Aquela luta feita no UFC é disputada no Brasil, em vários países, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, mas eles não fazem parte do movimento olímpico, porque o UFC, como eu disse, é um campeonato e não a confederação. Ele é um campeonato que reúne lutadores, já reuniu lutadores de sumô, lutadores de judô, de karatê, e de outras lutas, luta livre olímpica, luta greco-romana olímpica, jiu-jitsu, e lá eles disputam e é quase que sem regras do jogo dentro daquele jogo. Ali, o Comitê Olímpico não reconhece, nem sei se existe uma confederação desse esporte que, na verdade, você pode lutar de qualquer jeito, como você bem entender, que a UFC praticamente é isso. O UFC é um campeonato, mas não sei se há federação tratando disso. O que eu sei é, eles não fazem parte do movimento olímpico, eles não fazem parte do COI. E ter status olímpico é fundamental para quê? Para que você consiga recursos e apoio tanto estatal como também de patrocinadores. Não quer dizer que o UFC não tem patrocinador, muito pelo contrário. O patrocinador normalmente procura por audiência, mas fica mais fácil sendo um esporte olímpico, porque vejam, quantos esportes não olímpicos os senhores conhecem? Pouquíssimos, eu dei um exemplo. Agora, esportes olímpicos nós temos mais de 30. E lembrando, a Lex Esportiva lembra muito a Lex Mercatória do comércio internacional. É como se tivesse um ordenamento paralelo sem choque com os ordenamentos nacionais. E nessa tentativa do esporte de resolver seus conflitos internamente, foi criado em meados da década de 80 do século XX, pelo então presidente do COI, Juan Antônio Samaranch, o Tribunal Arbitral do Esporte, TAS, em inglês, Corte Arbitral do Esporte, CAS. Então, se você vir TAS ou CAS, é a mesma coisa. Tem gente que chama de tribunal, que do francês vem de tribunal, e em inglês vem de court, ou seja, corte, pode ser TAS ou CAS. Então, foi criado isso justamente para firmar a jurisprudência para o mundo inteiro. E aí o Tribunal Arbitral do Esporte é do esporte como um todo, e não só do futebol, do vôlei e tal. Aqui no Brasil nós fizemos uma justiça desportiva que as regras são as mesmas, mas cada entidade, cada modalidade tem o seu órgão. Enquanto lá no Tribunal Arbitral do Esporte, sediado, não à toa, na Suíça, em Lausanne, segundo a Carta Olímpica, capital do olimpismo, ele julga questões de todos os esportes. Então, todos os esportes filiados ao COI juntos reconheceram a jurisdição da Corte Arbitral do Esporte quando, nacionalmente ou continentalmente, a questão foi resolvida. Quem estiver insatisfeito com a decisão pode recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte em Lausanne. E a Lex Esportiva também prevê as regras do jogo, que é chamada de Lex Lúdica. Então, quanto ao Lex Esportiva, esse ordenamento como um todo, tratando da disciplina, tratando dos órgãos de competência para julgar as questões, tratando das regras das competições, existe um campo específico que é a Lex Lúdica, ou seja, a regra do jogo. E como eu disse isso para vocês, isso é muito importante porque elas não só são universalizadas no mundo inteiro,
mas também elas prevêem uma questão que ninguém se dá conta, mas acontece muito. Quando a arbitragem, todo esporte tem árbitro, alguns são escondidos, ficam numa mesa, por exemplo, árbitro de ginástica. Estão vendo se está tudo ok e vão lá e dão a nota. Árbitro de salto ornamental, a mesma coisa. Não estão dentro da piscina nem no trampolim, nem na plataforma de salto. Já o árbitro de jogos coletivos normalmente ficam dentro da quadra e do campo. Aquele árbitro é aquela pessoa responsável por entender a regra do jogo e aplicar a regra do jogo sempre que houver uma infração. Então, o pênalti, por exemplo, a penalidade máxima, qualquer tipo de falta realizada dentro da grande área é um pênalti. E o árbitro, quando vir essa falta acontecendo, ele é obrigado a marcar a penalidade máxima. E aí, aquele time tem à disposição um chute sem jogadores do lado para tentar fazer o gol. A lex lúdica, a regra do jogo, está imune de revisão. Então, se um árbitro apitou aquele jogo, aquela partida, aquela competição e apitou erroneamente, a regra fica daquele jeito. Foi uma decisão esportiva, decisão do ordenamento jurídico desportivo. Porque se fosse haver contestação de todas as atitudes da arbitragem, não teria mais jogo. Na verdade, ser muito mais importante o tribunal do que o jogo. A não ser quando ficar comprovada má-fé ou um erro de direito. Ou seja, na verdade, um erro de direito é quando ele aplicou a regra flagrantemente errada. Isso é muito raro de acontecer no futebol, certo? Então, a lex esportiva e a lex lúdica são baseadas na boa-fé e no pacta sunt servanda, lá do direito civil. Ou seja, as pessoas participam de boa-fé, cumprem as regras de boa-fé e elas cumprem o pactuado. Elas não podem se afastar do que foi pactuado entre elas lá no começo. Então, quando você vira atleta, você, no fundo, já está concordando com aquelas regras. Princípio da liberdade e da autonomia. Então, a Lei Geral do Esporte, a Lei Pelé, já trata desse assunto, dando liberdade e autonomia para as entidades esportivas. Liberdade e autonomia não significa soberania. Ou seja, qualquer pessoa física ou jurídica pode emanar normas esportivas. Eu quero fazer um campeonato do meu bairro. Eu não preciso copiar as regras da CBF, eu faço as regras do meu bairro e faço a competição. Não há problema nenhum. A Lei Pelé não diz que só a CBF ou só uma federação de futebol estadual pode fazer a regra. Qualquer um pode fazer, desde que cumprida a Constituição, desde que cumprida a Lei Pelé. E lembramos, o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Pelé, diz, como já tinha destacado na aula anterior, o Brasil aceita as normas internacionais do desporto, desde que elas atendam ao previsto na Constituição e nas leis. O fato jurídico que internaliza os efeitos tanto da lex esportiva quanto da lex lúdica no nosso ordenamento jurídico interno é quando há filiação. Então, quando a CBF se filiou à FIFA, ela aceitou as regras da FIFA. E todos os atores do futebol aceitaram as regras da FIFA. Quando o Brasil, a Confederação Brasileira de Badminton, se filiou à Federação Internacional de Badminton, o Brasil aceitou as regras internacionais do badminton e aí por assim vai. Mas é uma internalização sem haver conflitos. Por quê? O Estado tem a liberalidade de determinar o limite dessa aceitação, dessa internalização. E esse limite no Brasil está definido no artigo 217, parágrafo 2º da Constituição, conferindo autonomia às entidades esportivas quanto à organização e funcionamento. A regra é: as normas proferidas pelo poder público não tocam na lex lúdica, ou seja, nas regras do jogo em si, mas tocam na lex esportiva. Um exemplo já dado na aula 1 e repetido aqui é o Estatuto do Torcedor. Ele diz como no Brasil os estádios devem ser, qual tipo de organização devem ter. A mesma coisa aconteceu na Inglaterra. Na Inglaterra havia milhares de hooligans, confusão. Houve, na Inglaterra, leis modificando como os estádios deveriam ser. Podem reparar, qualquer estádio inglês não tem grade entre o torcedor e o campo. Nenhuma. Por quê? Houve um caso no qual
pessoas foram esmagadas na grade e mais de 300 morreram. Então, assim, não vai ter mais grade. Ah, mas se alguém pular, a lei criminal inglesa diz o que acontece, aquela pessoa vai ser presa, não vai poder mais assistir a um jogo por muito tempo. Então, a norma estatal toca na lex esportiva, mas não toca na lex lúdica. Bom, e há casos que mostram que há mesmo assim possibilidade de conflitos e alguém tem que resolver. O caso mais famoso da história do esporte, que tratou de uma questão de como a lex esportiva tratava e como a lex specialis, ou seja, as regras do Estado tratam um assunto, foi o caso Bosman. Isso foi para o Tribunal de Justiça da União Europeia em 1995. O caso Bosman era de um jogador belga que não conseguiu uma transferência de um clube para outro, porque o clube no qual ele fazia parte não queria transferi-lo. Ele foi na Justiça Europeia, no Tribunal Internacional da União Europeia, reclamando que o passe, ou seja, que existia no Brasil até 98 também, ou seja, que um clube tinha praticamente, de forma um pouco coloquial, o direito de escravizar o jogador, ia contra os tratados assinados pela União Europeia, pelos membros da União Europeia. E a partir dali, duas mudanças fundamentais para o futebol mundial aconteceram graças a uma decisão judicial do Tribunal de Justiça da União Europeia. Quais são essas mudanças? Primeiro, não existe mais passe, e a gente vai entender como isso funciona na aula 3, quando fomos tratar de Lei Pelé, como funcionam os direitos federativos sobre um jogador. E segundo, a União Europeia, quando formada, a Comunidade Econômica Europeia, depois a União Europeia, quando formada, previa que você é cidadão de um país que faz parte da União Europeia, você podia circular livremente por qualquer desses países e podia trabalhar em qualquer desses países. E a lex esportiva limitava. Então, na época, cada clube só poderia ter 3 estrangeiros. Alguns países eram 2, outros países eram 3, outros países eram 4. E aí, o Tribunal de Justiça da União Europeia falou: isso vai contra o espírito da União Europeia, contra uma regra básica de livre circulação de pessoas. Então, o que resultou disso? Um time inglês pode ter 11 jogadores espanhóis. Isso ainda não falamos de Brexit, né? Então, um exemplo melhor. Um time francês pode ter 11 jogadores alemães, não precisa ter nenhum jogador francês. Ele pode colocar jogadores de país da União Europeia quantos quiserem. Agora, jogadores fora da União Europeia, pode haver a limitação. Tanto é que muitos jogadores brasileiros, quando vão jogar na Europa, ficam procurando desesperadamente por algum parente longínquo que tenha nacionalidade europeia. E aí ele poder pegar o chamado passaporte europeu e assim sair da cota e poder jogar em qualquer clube de país que faça parte da União Europeia. Então essas duas mudanças revolucionaram o futebol e não foram mudanças advindas da lex esportiva, e sim mudanças advindas da lex specialis de um órgão judiciário da União Europeia. Bob já falava, quando essa questão de ordenamentos sociais, meio que separados do resto do ordenamento, pode haver sanções proporcionais. E o exemplo que eu dei mostra isso. Um clube que reclame no judiciário de que foi injustiçado na justiça esportiva, por todas as federações esportivas internacionais, sem exceção, é aplicada a pena de desfiliação, ou seja, não pode mais fazer parte desse ordenamento jurídico da lex esportiva. É uma sanção desproporcional, e isso aconteceu no Brasil no caso Gama, em 99 e em 2000. O caso Gama é muito emblemático dessa questão e mostra que quando o problema realmente acontece, o que resulta disso tenta-se resolver mesmo assim internamente para não criar mais confusão, não criar precedentes. O que foi o caso Gama? Campeonato Brasileiro de Futebol de 99, houve uma confusão de que o São Paulo Futebol Clube escalou um jogador irregularmente e por isso ele perdeu pontos que ele tinha obtido em 2 jogos, coincidentemente contra o Botafogo Futebol e Regatas e contra o Sport Clube Internacional, 2 clubes grandes do Brasil que estavam ameaçados de rebaixamento naquela época. Nos outros jogos ele não perdeu ponto, mas nesse ele perdeu, nesses 2 ele perdeu. Contra o Botafogo ele tinha vencido 6-1 e os pontos foram para o Botafogo, contra o Internacional tinha sido 2-2 e os pontos foram para o Inter e o São Paulo ficou sem pontos dessa partida. Isso fez com que o Botafogo e o Internacional conseguissem escapar do rebaixamento e, consequentemente, quem foi rebaixado foi o Gama, que é um clube aqui do Distrito Federal. Foram na Justiça Desportiva reclamar
e não conseguiram sucesso. Decidiu-se, então, que uma pessoa fora do Gama, que não fazia parte do Clube Gama, Sociedade Esportiva do Gama, fosse à justiça reclamar daquela questão. E isso causou uma confusão, porque os juízes de cara determinaram: incluam o Gama no Campeonato Brasileiro da Série A de 2000. Não pode o Gama ter sido rebaixado. E aí isso criou um problema. O que a CBF reagiu de que forma? A CBF reagiu dizendo o seguinte: lex esportiva me protege, minha autonomia protege. E o juiz insistiu, é para colocar o Gama. Aí ameaçaram o Gama de desfiliação, a FIFA também chegou a ameaçar. Aí a CBF teve uma ideia: eu vou criar um outro torneio que não o Campeonato Brasileiro e não pôr o Gama. Aí foi criada a então chamada Taça João Avelange. Percebendo o que a CBF fez, o Gama entrou com um pedido incidental dizendo: olha, a CBF está tentando ir à margem da decisão, dizendo que não vai organizar o Campeonato Brasileiro. Mas o Campeonato Brasileiro tem que ter todo ano, senão quem vai se classificar para os campeonatos internacionais como a Libertadores, por exemplo? Aí o juiz decidiu obrigar a CBF a incluir o Gama na Copa João Avelange. E quando viram que o judiciário, a toada judiciária provavelmente insistir nessa questão do Gama, a CBF sentou com todo mundo, fez a Copa João Avelange com um monte de equipes, muito maior que um torneio natural. O Brasil na época tinha 24 equipes, tinha quase 90 equipes, separou em módulos e o Gama foi incluído no módulo principal do campeonato, e aí o módulo principal ficou com 25 equipes. Então, senhores, vejam a complexidade. Parece que tudo funciona, mas às vezes não funciona. Do outro caso mais recente, que aí nós temos que lembrar que o Tribunal Arbitral de Esporte está sediado na Suíça. Um jogador de futebol que ainda joga no Brasil, Paulo Guerreiro, hoje no Inter, na época jogador do Flamengo, tinha sido suspenso por doping por participar das eliminatórias na Copa jogando pelo Peru, no jogo contra a Argentina em Buenos Aires, e ele estava dopado. Foi suspenso preventivamente e provavelmente ia perder a Copa. Então ele recorreu no Tribunal da Confederação Sul-Americana de Futebol, não conseguiu, recorreu para o Tribunal Arbitral de Esporte. E o Tribunal Arbitral de Esporte estava demorando muito para decidir, a Copa chegando. Até que o advogado dele teve uma ideia: vou num tribunal suíço dizendo, olha, essa demora do Tribunal Arbitral de Esporte vai contra direitos fundamentais. E o juiz lá na Suíça comprou a ideia e determinou que o Guerreiro pudesse jogar a Copa do Mundo, e ele jogou a Copa do Mundo. Não teve grande sucesso, o Peru foi eliminado na primeira fase, mas jogou. Então veja, não é só no Brasil que acontecem essas confusões. Na Suíça, país no qual o tribunal está sediado, houve esse problema. Acabou a Copa, decidiu-se o caso Guerreiro, e ele está cumprindo agora, nesse momento, o final da sua suspensão por doping. Então, agora é um momento bom para nós chamarmos o nosso primeiro quiz. A jurisdição de qual país o Tribunal Arbitral do Esporte, ou Corte Arbitral do Esporte, está submetido? A, Brasil. B, Estados Unidos. C, Suíça. D, França. Eu já falei a resposta agora até pouquinho. A resposta é C, Suíça. O Tribunal Arbitral do Esporte é sediado em Lausanne, capital da Olimpíada, sede do Comitê Olímpico Internacional, e ele resolve questões de todos os esportes. Lembrando que você recorrer ao TAS ou CAS é, em tese, fácil, mas você precisa ter um advogado que conheça francês ou inglês, você precisa pagar as despesas, então é fácil na palavra, mas o acesso à justiça desportiva lá na Suíça é difícil. E percebam, por que será que mas boa parte, a maior parte das federações esportivas internacionais são sediadas na Suíça, e o TAS também e o COI também? Motivos muito simples: a Suíça é um país estável, nunca entra em guerra, na Segunda Guerra Mundial ficou neutro, todo mundo ficou, em tese, tranquilo na Suíça, e a Suíça é um país com estabilidade jurídica, política e financeira, coisa fundamental para que o negócio ande. Não é que tudo está lá, mas a maior parte das federações internacionais esportivas estão sediadas na Suíça. E a Suíça, percebendo isso, fez legislações internas que facilitam a vida dessas federações e do Comitê Olímpico Internacional para elas funcionarem lá na Suíça, claro, trazendo dinheiro para ser guardados lá nos bancos suíços. Então aqui, vimos a primeira questão, então vamos aqui relembrar.
Nós temos as entidades nacionais de administração do desporto que atendem ao mesmo tempo as leis internas do direito público nacional e as leis, as normas do ordenamento jurídico privado internacional. Então, CBF, CBV, CBB, CBAT, CBA, todas as confederações brasileiras de esportes atendem tanto a Lei Pelé, a Constituição, como as regras das suas modalidades. E nós temos as entidades transnacionais de administração do desporto, ou seja, federações internacionais esportivas. Então, a FIA, Federação Internacional de Automobilismo, FIFA, Federação Internacional de Futebol Associação, FIVB, Federação Internacional de Vôlei, e por aí vai. Elas criam as regras para que as suas confederações nacionais sigam nos seus países e nos torneios internacionais da mesma forma. Então, o direito suíço que serve de validade para todo esse sistema internacional, privado internacional. Então, alguém que queira trabalhar com o direito esportivo, principalmente na parte internacional, vai ter que conhecer pelo menos o básico de direito suíço. Lembrando que essas federações internacionais esportivas são associações sem fins econômicos. Elas não visam ao lucro, elas podem ter lucro. A FIFA, o COI nem se fala, mas elas não visam ao lucro. E o Código Civil Suíço, no artigo 60, diz que elas têm liberdade de associação e de autogestão. Elas funcionam por meio de estatuto social, exercendo a livre manifestação da vontade prevista na Constituição da Suíça e com base na boa-fé e no Pacta Sunt Servanda. E elas têm os meios próprios de litígio. Então, uma questão futebolística, você reclama no Brasil, por exemplo, só uma questão de campeonato interno, você reclama no Brasil, no Tribunal de Justiça Desportiva, pode ir para o STJD dependendo do caso, o STJD decidiu, você pode reclamar na FIFA e da decisão da FIFA você pode levar para a Corte Arbitral do Esporte. Outras já vão direto para a Corte Arbitral do Esporte. Outras você resolve na FIFA. No Brasil existe tribunal arbitral da CBF para resolver questão entre clubes, por exemplo. Houve um caso em que um jogador de futebol, inclusive da seleção, ex da seleção brasileira, o Fred, jogava no Atlético Mineiro. Aí eles resolveram romper o contrato numa boa, só que o Atlético fez só uma requisição. Não vá ao Cruzeiro. Se for ao Cruzeiro, eu quero 10 milhões de reais. O Cruzeiro Esporte Clube, maior rival do Clube Atlético Mineiro. O Fred foi justamente jogar no Cruzeiro, o Atlético Mineiro pediu os 10 milhões de reais, o Fred falou que não ia pagar, isso foi resolvido na Corte Arbitral da CBF. Né? Foi uma decisão, eles podiam ter ido lá no judiciário e reclamar disso, porque isso não é uma questão desportiva. Isso não tem a ver com disciplina e competição, isso é uma questão contratual. Então, podia ir para o judiciário, mas aqui no Brasil a CBF tem o seu tribunal. Então, quais são os fundamentos, os princípios fundamentais da Lex Esportiva? Quais são os princípios fundamentais, então, da Lex Esportiva? Primeiro, a Lex Lúdica, uniformidade das regras. No mundo inteiro, as regras da modalidade são as mesmas. Se alguém resolve modificar a regra, é outra modalidade, mesmo que parecida com a primeira. Igualdade de condições e incerteza do resultado. Então, em tese, aqueles competidores estão em igualdade de condições para competir e o resultado é incerto, porque se você já souber o resultado previamente, não tem graça. Representação territorial exclusiva, ou seja, a Federação Internacional Desportiva só reconhece naquele país uma entidade como representante dela naquele país. Regime de filiação obrigatório, ou seja, para você fazer parte daquela modalidade com aquelas regras, você tem que se filiar e atender às regras da Federação Internacional e da entidade nacional. E, por fim, o jogo limpo, o fair play. Você tem que disputar sempre com responsabilidade, com respeito ao adversário, respeito aos torcedores e, principalmente, respeito às regras. E esse é um bom momento para nós irmos agora para o nosso segundo quiz. Das decisões proferidas pelo STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, de determinada modalidade, é cabível recurso para A. Recurso para a respectiva Confederação Brasileira responsável pelo esporte, B. Ao Tribunal Arbitral do Esporte, C. Ao Supremo Tribunal Federal ou D. Ao Superior Tribunal de Justiça. Resposta super fácil, B de bola. Continua na Justiça Desportiva, você vai recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte lá na Suíça. Não existe mais a possibilidade de recorrer para a Confederação Esportiva e STJ
e STF são órgãos do Poder Judiciário, ou seja, não cuidam de questão desportiva, a não ser que depois de esgotadas as instâncias da Justiça Desportiva, você traga esse problema para o Judiciário, e aí vai primeiro grau, segundo grau, eventualmente STJ e STF. Então, vamos aqui então encerrar essa segunda aula, no qual abordamos a Lex Esportiva. Vimos como é que funciona a Lex Esportiva, vimos a relação dela com o direito nacional, vimos que o COI e as federações internacionais esportivas têm uma importância fundamental para tratar dessas questões. Vimos também como que se relacionam isso, vimos alguns exemplos práticos, tanto na Europa quanto no Brasil, e vimos os princípios fundamentais para nós entendermos o que mais importa aqui. São dois ordenamentos diferentes, eles convivem em harmonia, não deve haver conflito. Se houver conflito, prevalece a lei nacional e evita-se o máximo conflito com o Estado. A relação Estado e entidades esportivas, ela não é fácil, mas ao mesmo tempo elas não podem ser absolutamente distantes. Elas têm que estar conjuntamente lutando pela fomentação do desporto. Então, muito obrigado aqui. Espero ver você na terceira aula, na qual nós trataremos da Lei Geral do Esporte, Lei Pelé. Um abraço. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.